No vídeo de hoje, nós vamos refletir sobre uma lição do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 11, esquecimento do passado. Nesse momento, eu peço a você, que está aí no seu lar, ou que está saindo do trabalho, ou que muitas vezes está aí, trabalhando em home office, e está buscando essa conexão com o nosso Evangelho, buscar refletir, trazer para a sua tela mental o Mestre Jesus e convidar esse Mestre, amigo de todas as horas e momentos, a participar conosco neste Evangelho, onde vamos refletir sobre uma lição em busca de paz, consolo e esperança. Amado Mestre Jesus, neste momento, me dirijo a Ti, Senhor, irmão maior, companheiro de todas as horas e momentos, a estar conosco neste Evangelho, em busca de paz interior, de consolo e de esperança, enviando as boas vibrações para os necessitados e todos que mais tarde vier assistir esse vídeo, e que cada um possa sentir esperança, alívio no coração, para que possamos a cada dia buscar essa conexão com Deus e com os espíritos de luz. Que Deus nos proteja. Esquecimento do passado, item 11, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. É sem razão que se aponta o fato de o espírito não se lembrar de suas vidas anteriores como um obstáculo para que ele possa tirar proveito das experiências que nela viveu. Todos nós sabemos que em cada encarnação você vai aperfeiçoando seus conhecimentos, você vai evoluindo, você vai melhorando, e não nos é permitido saber o que fomos em outras vidas, porque isso pode interferir, Isso vai interferir na sua evolução espiritual, tanto ao lado da família, como no seu lado material, certo? Então, por que não nos é permitido saber? Veja o que o Evangelho nos esclarece. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Então, muitas pessoas sabem que quando você reencarna, quando o espírito reencarna na Terra, você passa aquele véu do esquecimento sobre tudo que passou para trás. A partir de hoje, vida nova, novos caminhos, nova família. É claro, tudo novo, Mas, sendo que você já participou, já conviveu até mesmo com essa família numa outra existência. Só que nessa nova existência, você vai vir aí como um filho, ou como um esposo, como um avô, uma avó, um pai, um irmão. Então, tudo isso faz parte desse processo reencarnatório. Continuando, de fato, essa lembrança provocaria inconvenientes muito graves, poderia, em alguns casos, nos humilhar muito, ou ainda excitar nosso orgulho e, por isso mesmo, dificultar nosso livre-arbítrio. Entendeu? Por quê? Ia dificultar, porque nesse momento eu preciso tomar as decisões necessárias para seguir em frente, para progredir, para melhorar, De repente eu estou nessa nova existência, buscando uma oportunidade de crescer, de ser uma pessoa melhor, de estudar, de evoluir, de prosperar. Mas eu estou aqui deitado, estou aqui acomodado, eu não quero saber de nada disso. Então você está perdendo essa oportunidade mais uma vez nessa existência. Em outros casos, ocasionaria inevitável perturbação às relações sociais. O que acontece? Imagina se eu soubesse se meu filho, tirou a minha vida numa outra existência e nessa ele veio para amar através do amor de pai, mãe e filho. Ou meu esposo, se ele me traiu, se ele me fez muito mal no passado, e nessa, ele é um homem tão bondoso, tão carinhoso, tão trabalhador, e às vezes eu nem reconheço tudo isso, mas ele veio para fazer isso.
Muitas vezes o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu e se encontra relacionado com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que eles tenha feito. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse outra vez e sempre se sentiria humilhado diante daqueles que tivesse ofendido. Veja bem, imagina, uma outra vida, eu tive uma briga feia com um parente, com um irmão, e nesta existência eu fico sabendo ali através de uma terapia de vida passada, através de um médium que descobriu, né? Tudo isso foi puxando ali na sua mente, na sua consciência, porque eu insisti, porque eu queria saber o que minha esposa foi minha, o que meu filho foi no passado, o que meu pai, a minha mãe. E ali eu vou sofrer, né? Cada dia mais com esse tipo de situação. E aqui, eu estou aqui, né? Muitas vezes, eu já posso ter renascido com essa família em muitas existências, mas eu sempre vinha falhando. Só que nessa atual, eu aproveitei para melhorar. Então, em cada existência, você vai melhorando, você vai evoluindo, você vai progredindo. Tudo isso vai contando para as próximas existências, caso seja necessário. Para o nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá precisamente o que necessitamos e nos é suficiente. Às vezes você está buscando ali coisas que não está, às vezes, nem necessitando, mas você está ali, não tem tempo de dar tempo à família. Nós vamos lembrar aqui da pandemia. Lembra que na pandemia muitas pessoas, quando voltaram, né, a sentar numa mesa com a família ali para tomar o café, para almoçar, para jantar, muitas famílias separaram, muitas famílias não tinham mais esse costume. E toda vez que sentava à mesa quando se reuniam para fazer uma refeição, tinha brigas, tinha problemas, tinha discussão. Então, o que acontece nesse momento? Você vai perdendo, né, essa afinidade, esse reencontro, até mesmo nesse momento. Se você vai num restaurante, se você vai numa casa de show, em algum lugar, é normal, porque você está muitas vezes fora de casa, né? E lá você está se divertindo, você está escolhendo aquilo que você deseja, está tudo muito bem. Mas quando chega em casa, começa, assim, as discussões. E aqui ele continua. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido é porque fez o mal. Suas más tendências atuais indicam-lhe o que deve corrigir em si mesmo, e é nisso que deve concentrar toda a sua atenção, já que o que for completamente corrigido, nenhum traço deixará. Então, por exemplo, a minha tendência. De repente, do nada, um filho, um esposo, alguém da família tem uma tendência ali para o alcoolismo. Então, a gente tem que estar observando. De repente, foi uma tendência que veio, ela aflorou assim com tão profundo que eu não consegui segurar. Eu começo, tomo uma cervejinha, né? E aí, daí a pouco eu vou tomando duas, vou tomando três, e eu vou ficando sem o domínio daquilo, né? E quando eu menos espero, já fiquei alcoólatra. E de repente essa tendência veio de uma outra existência, mas para que nessa eu não caísse em tentação, né? Eu não conseguisse, digamos assim, eu não tivesse a oportunidade, né, de cair novamente nessa cilada. Porque aquela tendência, ela é tão forte que eu não consegui segurar. Isso vale para o alcoolismo, para o fumo, para as drogas, para a prostituição, para os jogos, para tudo isso. Tudo isso é uma tendência, tá, gente? Então tem que ter muito cuidado. Continuando, ele diz: a voz da consciência o adverte do bem e do mal, e para que tome boas resoluções e lhe dá as forças para resistir às más tentações, né? Às vezes você vai num certo ambiente, ou você está trabalhando num local onde a pessoa chega ali com aquela roupa desenhando o corpo, você não aguenta, acaba cedendo às suas tendências, e muitas vezes aí acontece, né, as traições da vida, muitos outros problemas, né? Além disso, esse esquecimento acontece apenas durante a vida corpórea, durante essa vida atual, tá, gente? Quando o espírito desencarna, quando ele entra no mundo espiritual, ou às vezes quando você dorme, quando você chega no mundo espiritual, você tem a oportunidade de lembrar de outras existências, de reencontrar outras pessoas, né? Com as quais você conviveu em outras existências, acontece também, tá?
Ao voltar à vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado. Trata-se apenas de uma interrupção temporária, tal como acontece na vida terrena, durante o sono e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Mas não é apenas depois da morte que o espírito recobra a lembrança do seu passado. Eu acabei de falar sobre isso agora, tá? Pode-se dizer que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, quando encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Então, lá, ele reencontra os amigos, reencontra pessoas que ele, nas quais ele conviveu numa outra existência, pode ter sido filho, pai, irmão, amigo. E aí ele implorou, não, eu quero renascer nessa família, porque eu tenho simpatia por ela, né? Quando na Terra, numa outra existência, nós éramos muito amigos, e nessa eu queria ser filho, eu queria ser amigo, eu queria ser pai, eu queria ser mãe, eu queria ser avô. Então, tudo isso acontece. Então, qual é o mais interessante nesse momento? Focar no hoje, no agora, nos sinaliza que precisamos progredir. E não progredimos se estivermos presos ao passado. Lembra daquele Natal? Eu sempre falo sobre esses assuntos aqui. Aquele Natal, aquele Ano Novo que você reuniu a família e que, de repente, houve um desentendimento entre vocês, né? Então, você vai ficar sempre lembrando daquilo. Ah, eu não vou fazer mais um Natal, porque no Natal passado não foi bom, houve problemas. Gente, todos nós temos problemas, né? Então, fica tranquilo. Faça novamente, né? Vamos pedir desculpa, vamos pedir perdão a essas pessoas. Tudo é válido, tá? Na família que você apostou e não aconteceu, no trabalho que você tanto desejou e não aconteceu, na viagem de férias que não aconteceu também e que muitas vezes você fez uma viagem e não deu certo, aquela viagem com os amigos ou com a família também foi muito difícil e dolorosa, né? Teve problemas, você teve que voltar antes da hora, às vezes teve um problema no carro, às vezes teve um problema na passagem, então tudo isso está ligado ao seu pensamento, a esse esquecimento do passado, a essas coisas que aconteceram no passado. Ah, no passado eu fiz uma viagem com a família e tudo deu certo. Nessa deu tudo errado. Mas qual foi o problema? Será se houve um planejamento? Então, tudo isso é importante para que você possa buscar essa interação com o seu coração. Portanto, o foco principal é no momento presente para que você possa preparar novos caminhos. Tá? Qual é o benefício de lembrar desses acontecimentos que só lhe proporcionará sofrimento? Nenhuma lembrança. Deixa essas lembranças para lá, deixa isso tudo no passado. Viva o hoje, o presente, o agora, porque muitas vezes eu escrevo muita carta, né, de espíritos que deixaram a Terra, e às vezes eles falam lá, olha, eu não tive a oportunidade de me despedir da minha família, porque às vezes ele teve um problema de saúde, foi para o hospital, às vezes foi para uma UTI, ficou muito tempo, às vezes até numa UTI, e não teve tempo de despedir da família quando ele fez a passagem. Porém, ele nos conta que foi acolhido, que foi amparado desde o momento que ficou doente, pela espiritualidade amiga, pelos espíritos de luz, pelos parentes que desencarnaram antes, que foram ajudar, que estavam ali o tempo todo esclarecendo, ajudando, auxiliando. Então, gente, tudo isso é válido. A única coisa que a gente precisa, né, excluir da nossa vida é essas lembranças do passado que só faz, né, só deixa sofrimento, ele só nos proporciona sofrimento nesse momento. E aqui, enquanto você alimenta esses pensamentos, essas coisas ruins na sua mente, você vai atraindo, né, coisas ruins para sua mente. E acaba desequilibrando, né? Então, observar o desequilíbrio nos momentos difíceis dessa caminhada, uma discussão, né? Às vezes no trânsito, às vezes no trabalho, até mesmo numa viagem de férias, né? Você pode ter um desentendimento na estrada, você pode ter um problema durante a viagem, no avião, você pode ter um problema no hotel, você pode ter um problema no restaurante, você pode ter problema até na praia, né? Então, para isso, você precisa mudar, você precisa reverter essa situação, né? A reconciliação com os antigos adversários, sem que necessariamente haja o constrangimento entre as duas partes.
né? Vai lá, atravessa a rua, dá uma batidinha na porta, então manda uma mensagem, telefona, fala que quer ter um encontro, vamos acabar com essas diferenças, tudo isso é válido, tá, gente? Essa lição eu vou deixar aqui para você refletir, para que o nosso vídeo não fique tão longo, para que você reflita um pouquinho. E para finalizar aqui a nossa reflexão hoje, vamos lembrar que para compreender suas dificuldades, basta olhar no espelho. Você estará enxergando a cada dia a sua melhora ou não. Por quê? Quando eu acordo pela manhã, que eu me olho no espelho, eu estou bem diferente. Não estou igual eu estou aqui hoje arrumada, né? Já organizei, tá tudo bonitinho, pintei meu cabelo, arrumei, passei uma maquiagem, né? Coloquei um adereço na minha roupa. Quero me apresentar bem. Mas quando eu acordei, que eu olhei no espelho, eu não estava assim. Então é a mesma coisa de olhar para o passado, né? Passou aquele momento, eu levantei, né? Criei coragem, lavei o rosto, fiz a minha higiene, troquei a roupa, né? Estou aqui gravando com vocês. Vida nova, novos momentos, novos caminhos, né? É isso que a gente tem que fazer. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigado por nos seguir, obrigado por nos assistir e até o nosso próximo encontro.